Sejam todos bem-vindos ao canal RN, o seu canal de notícias aqui no YouTube. Quero aproveitar o ensejo e convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like também, o seu comentário. Olha, meus amigos, saiu uma pesquisa recente, que avalia o público de maneira geral, o que eles pensam, se o governo do Lula está sendo melhor ou pior do que o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eu sei, você que está do outro lado aí, cada um tem a sua opinião. Uns falam, olha, eu acho que na época do Bolsonaro foi melhor. O outro já diz assim, olha, agora no tempo do Lula está sendo melhor. Cada um com sua opinião. Essa matéria está no site Poder 360, que eu estou trazendo aqui, para nós trocarmos aquela ideia, para que você possa também aqui nos comentários deixar a sua opinião quanto a isso. Olha, meus amigos, segundo essa pesquisa, a taxa de eleitores que dizem preferir o governo Lula, do PT, ao de Jair Bolsonaro, despencou 13 pontos percentuais desde janeiro de 2024. Só para você ter uma ideia, no início do ano, 51% dos eleitores diziam que a gestão do Lula é melhor do que a do Bolsonaro. Já em março saiu um novo levantamento e já mostrava que 44% da população entrevistada, que foram consultadas nessa pesquisa, achava que o governo Lula é melhor do que o governo Bolsonaro. E a nova rodada de pesquisa, que saiu recentemente, mostra que apenas 38% dos entrevistados acham que o governo Lula é melhor do que o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, a primeira rodada de pesquisa mostrou que 51% achava melhor. Depois caiu para 44%, agora está em 38%. É o menor patamar desde o início do mandato. Os dados são da pesquisa Poder Data, realizada entre o dia 25 a 27 de maio, com margens de erro de 2 pontos percentuais. Olha, meus amigos, é bastante difícil, comparar um mandato com o outro. Por exemplo, na época do Jair Bolsonaro, na minha modesta opinião, teve aquela questão da pandemia, A gente não sabe como que seria o governo do Jair Bolsonaro se não houvesse a pandemia, principalmente na questão da economia e outros campos, por parte do governo. A gente sabe também, que infelizmente a maneira com que o presidente, à época, o Bolsonaro, tratou a pandemia, muitas vezes até ironizando a pandemia, isso resultou em impopularidade para o governo dele, Já por outro lado, no governo do presidente Lula, a pandemia acabou, Mas só que agora tem essa questão lá do Rio Grande do Sul, que é a maior catástrofe que já aconteceu no Brasil, em todos os tempos. Ou seja, na minha modesta opinião, o governo está lidando de maneira correta, de maneira positiva. Apesar de que muitas pessoas, tentam tirar o mérito do governo nessa parte, Na verdade, está agindo sim. O governo federal, juntamente com o governo do Rio Grande do Sul, estão trabalhando ativamente nessa questão e de maneira positiva, E também nesse governo de agora, por exemplo, a gente tem um ponto positivo, que é a valorização do salário mínimo, ou seja, já subiu está indo já para segunda vez, o salário mínimo voltou a ter ganho real no salário mínimo, ou seja, isso é positivo para o trabalhador, isso é positivo para o aposentado e é positivo para o pensionista. Por outro lado, também existe a questão dos combustíveis, que barateou a olho nu, Teve lugar aí que o preço da gasolina na época do governo Bolsonaro chegou a R$9. É óbvio, gente, eu estou mostrando alguns pontos positivos desse governo, mas por outro lado, a gente tem percebido que esse governo tem bastante dificuldade de dialogar com o Congresso Nacional, porque infelizmente a base, ou felizmente, a base de apoio do governo Lula no Congresso Nacional é bastante pequena. É importante ressaltar que o Bolsonaro também teve esse problema com a base, Hoje, o Congresso Nacional ele tem mais protagonismo que o próprio presidente da República. Eles aprovam o que eles querem aprovar e o que eles não querem, eles, digamos assim,
vetam, né, acabam votando contra, impondo derrotas e mais derrotas para o governo federal. Gente, eu quero saber, você que está acompanhando o nosso canal, o canal RN, na sua percepção, o mandato do presidente Lula é melhor do que o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou você é da opinião que no governo Bolsonaro era melhor? Ah, uma coisa que eu ia esquecendo de colocar aqui, mais um ponto: no governo Bolsonaro, principalmente por parte dos agricultores, onde ele é muito bem avaliado, deu a sensação, né, que o governo Lula barateou o preço dos produtos para vender, né? Antes, durante a pandemia, durante o mandato do Bolsonaro, só para você ter uma ideia, gente, o povo chegou a vender soja, né, saca de soja, a R$ 199 a saca. No mandato do Lula, o povo está vendendo a R$ 103. A gente sabe que, né, o preço dos produtos chegaram àquele patamar foi devido à pandemia, né? E agora o preço está voltando aos patamares de antes da pandemia. Isso é fato. Mas só que para a população, para os agricultores, passa a percepção de que foi o Lula que mexeu os pauzinhos lá para cair o preço das commodities agrícolas, né? Como o trigo, como a soja, como o algodão, como o milho, né? Então passa essa percepção que no mandato do Bolsonaro era melhor para a agricultura. E aí, você, o que acha? Na sua avaliação, o governo do Lula está sendo melhor do que o do Bolsonaro ou vice-versa? Comente aí.